Você já se sentiu profundamente exausto, mas sem conseguir identificar de onde vem esse cansaço? Não é o cansaço do corpo depois de um dia de trabalho, mas uma fadiga da alma, um esgotamento que parece vir de um esforço interno e invisível, que nunca para. Muitos de nós, adultos maduros e em busca de autonomia e paz interior, carregamos a dor silenciosa desse luto invisível, o esgotamento hercúleo de sustentar, a todo instante, uma personagem que não somos. Esse peso é a sua máscara, e ela é o maior dreno da sua energia vital. O que a sabedoria de Cláudio Naranjo nos convida a ver é com uma clareza profunda. O ego, essa nossa personalidade aparente que tanto nos esforçamos para proteger e melhorar, não é a nossa essência. O ego não é quem você é, mas sim uma casca ou uma estratégia de defesa psicológica desenvolvida muito cedo, na infância, para lidar com o que faltou, o amor incondicional. Foi um acordo inconsciente. Você trocou a sua espontaneidade e a sua luz interior por segurança e aceitação. Esse esforço de autoanulação e de viver em piloto automático gera uma dissonância vibracional que o aprisiona, e a alma começa a gritar silenciosamente. Em uma analogia poderosa que nos conecta à presença, podemos ver essa casca se alimentando do que Eckhart Tolle chama de corpo de dor. O ego insiste em se basear em velhas emoções reativas e nos traumas do passado, criando uma identidade fixada no sofrimento. É a sua frequência interna clamando por alinhamento. Naranjo nos ajudaria a nomear esse sofrimento como a paixão dominante, um vício emocional oculto que nos mantém no ciclo da autossabotagem e da repetição de padrões negativos. Você tenta manifestar paz e plenitude, mas sente que sua energia está bloqueada, porque a sua vibração ressoa com a ferida não curada. A promessa de alívio e transformação neste vídeo é clara, e ela não exige luta. A técnica para ver o ego desmoronar em segundos não é enfrentá-lo em uma batalha de força de vontade. Pelo contrário, é um ato silencioso de ver, de profunda autoconsciência e presença, que retira o único combustível que sustenta a ilusão, a energia da sua atenção. Cláudio Naranjo nos convida a ver esse grito interno não como um defeito, mas como a voz de nossa alma tentando nos mostrar feridas invisíveis que o tempo não curou. Neste vídeo, vamos desvendar esse mecanismo de defesa, inspirados pelos profundos ensinamentos que unem a neurociência espiritual e a psicologia da alma, para que você comece a jornada de volta para si mesmo, reequilibrando sua frequência vibracional e atraindo a vida que você realmente merece. A sua cura é o seu maior farol para o universo. A dor de se sentir desconectado do propósito ou a sensação profunda de que nada flui em sua vida tem sua raiz em um erro fundamental de percepção. O cérebro, na sua função primária de sobrevivência, criou um sistema para evitar a dor da vulnerabilidade. E esse sistema se manifesta como o ego. Para se proteger, ele elabora narrativas complexas, pintando você como a vítima dos acontecimentos externos ou, na polaridade oposta, como o herói que precisa salvar a todos. Essa narrativa incessante é a mentira interior que sustenta a sua identidade ilusória. Ela é o ciclo de repetição de padrões negativos e autossabotadores que o impede de viver de forma autêntica. O ego precisa desse drama constante, pois sem a história da vítima ou do herói, ele simplesmente não existe. Você já tentou diversas práticas de autodesenvolvimento e, mesmo assim, sente que velhos padrões se repetem infinitamente? O caminho mais comum e mais perigoso é tentar melhorar o ego, polir a máscara. O desenvolvimento pessoal superficial se torna então apenas uma forma de tornar o ego mais sofisticado, mais espiritualizado e, ironicamente, mais difícil de ser detectado. O ego se apropria de conceitos como vibrar alto ou ser luz para manter o controle e se sentir superior, reforçando o seu orgulho. Essa busca incessante por ser alguém melhor é, na verdade, uma armadilha que o impede de ser você mesmo. A verdadeira libertação de padrões de autossabotagem não vem do esforço para se tornar perfeito, mas sim do acolhimento compassivo da sua imperfeição, como Naranjo nos ensina. Existe um correlato neurocientífico para essa ruminação constante sobre quem você é e o que pensam de você.
é a atividade excessiva na Default Mode Network, rede de modo padrão do cérebro. Esta rede, quando hiperativa, nos mantém presos a pensamentos sobre o passado, culpa, luto e a projeções sobre o futuro, medo, ansiedade. É essa atividade mental incessante que sustenta a autoimagem e drena sua energia vital. É o cérebro agindo no piloto automático, com medo de envelhecer sem ter realizado a missão da alma. Para desarmar essa rede, a técnica mais poderosa não é a análise, mas a presença. Quando você se torna o observador consciente desse fluxo de pensamentos, a energia que alimenta a ruminação é cortada e o silêncio interior começa a emergir. É aqui que a reprogramação mental e a cura se tornam possíveis. Talvez você carregue a sensação de que, não importa o quanto tente mudar, há uma força gravitacional que sempre o puxa de volta para o mesmo estado emocional. Cláudio Naranjo chamava isso de paixão, mas não no sentido romântico que costumamos usar. Para ele, a paixão é um sofrimento passivo, um vício emocional oculto que distorce a sua visão da realidade. Seja o orgulho que o impede de pedir ajuda, a inveja que o faz comparar sua jornada com a dos outros, ou o medo que o paralisa diante do novo, essa paixão atua como uma droga química no seu sistema. Ela é a raiz daquela sensação profunda de estar desconectado da própria essência, como se uma parte de você estivesse anestesiada. O ego utiliza essa emoção viciante para manter sua estrutura, fazendo você acreditar que essa dor familiar é quem você realmente é. Reconhecer esse vício não é motivo para culpa, mas o primeiro passo compassivo para entender por que sua energia parece bloqueada e por que a cura definitiva parece tão distante. A neurociência espiritual nos mostra que esse mecanismo é biológico e incrivelmente rápido. Antes que sua mente consciente, o seu córtex pré-frontal, possa racionalizar ou escolher uma resposta diferente, a sua paixão dominante já sequestrou a sua amígdala cerebral. É aquele momento em que a reação é instantânea e desproporcional, jogando-o de volta ao piloto automático. Você reage com a defesa da criança ferida e não com a sabedoria do adulto que deseja ser. Esse ciclo de reatividade automática é o que mantém a ferida aberta, transformando o trauma não curado em um padrão de comportamento que se repete incessantemente. O corpo grita, através da ansiedade ou da tensão muscular, aquilo que a alma não suporta mais carregar em silêncio. Entender isso retira o peso do julgamento moral. Você não reage assim porque é falho, mas porque seu sistema nervoso aprendeu a sobreviver dessa maneira. E agora precisa aprender a viver. O ego é astuto e, muitas vezes, ele não se apresenta como um vilão, mas se disfarça de bondade, de ajuda excessiva ou de perfeccionismo impecável. Naranjo nos alerta profundamente sobre essa armadilha, a virtude falsa. Muitas vezes, o que chamamos de dedicação ou de amor ao próximo é, na verdade, uma necessidade desesperada de controle ou uma busca por validação externa para aplacar o medo de não ser amado. São algemas de afeto disfarçadas de cuidado. O perfeccionista não busca a excelência pela alegria de criar, mas pelo terror da crítica. O ajudador compulsivo não doa por transbordamento, mas para garantir que jamais será abandonado. Essa é uma forma de espiritualidade performática que nos afasta da reconexão autêntica com o eu interior. A verdadeira virtude nasce da liberdade e da plenitude, não da carência ou do medo de ser insuficiente. Enquanto sua bondade for uma estratégia de defesa, ela ainda será uma prisão construída pelo ego. Há um momento na nossa história pessoal, muitas vezes perdido nas brumas da memória, em que a luz pura da nossa consciência sofreu um primeiro e decisivo escurecimento. Cláudio Naranjo descreve esse processo com profunda compaixão como a degradação da consciência, não como uma falha moral, mas como uma tragédia inevitável do crescimento. Quando éramos crianças, a nossa espontaneidade, o nosso brilho natural e a nossa verdade eram grandes demais para um mundo que exigia conformidade. Para garantir a sobrevivência e o afeto de que tanto precisávamos, fizemos uma troca silenciosa e dolorosa. Traímos a nós mesmos para não sermos traídos pelo abandono.
Você aprendeu a podar a sua própria luz para caber nas expectativas alheias, construindo uma personalidade que funcionasse como um escudo. Essa traição de si mesmo foi um ato de amor pela sua própria vida, mas o preço foi alto. O esquecimento de quem você realmente é, deixando para trás a sua essência vibrante em troca de uma segurança fria e previsível. Com o passar dos anos, essa máscara que um dia foi uma proteção fluida começa a se tornar rígida, como uma segunda pele que já não conseguimos tirar. A neurociência nos mostra que, especialmente após os 35 anos, os caminhos neurais que sustentam nossos hábitos emocionais e comportamentais tendem a se solidificar, criando uma espécie de calcificação da percepção. O cérebro, buscando economizar energia, prefere percorrer as mesmas estradas conhecidas da dor, da ansiedade e da autodefesa, em vez de desbravar o terreno incerto da novidade e da cura. É por isso que mudar parece tão difícil e exaustivo. Não é falta de vontade, é uma biologia condicionada pelo passado. Sem um choque de consciência, sem uma prática deliberada que reative a plasticidade cerebral e espiritual, corremos o risco de viver o resto dos nossos dias repetindo o mesmo ano indefinidamente, presos em uma estrutura que nos sufoca e limita a expansão da nossa alma. Você pode notar que essa rigidez se instalou não através de grandes catástrofes, mas através de sinais sutis e persistentes que drenam a cor da vida. É aquela sensação de tédio existencial, onde os dias parecem cópias pálidas uns dos outros, e você se move através deles sem realmente senti-los, como se estivesse anestesiado. Ou, paradoxalmente, manifesta-se em reações desproporcionais a problemas insignificantes. Uma pequena frustração que desperta uma fúria antiga ou uma tristeza abissal. Esses não são apenas sintomas de estresse, são gritos da sua alma tentando quebrar a casca do piloto automático. É a vida dentro de você, batendo nas paredes da personalidade, pedindo para ser vista, sentida e liberada. Reconhecer essa repetição e esse vazio não é o fim, mas o começo do despertar. É o momento em que você percebe que a segurança da máscara já não compensa a dor de não viver a sua própria verdade. A mente que busca a cura muitas vezes cai na armadilha de se tornar uma arqueóloga do sofrimento, escavando infinitamente o passado em busca de culpados ou de justificativas. Mas a sabedoria da Gestalt, que Cláudio Naranjo mestreou com tanta profundidade, nos ensina que a cura não reside no porquê, mas na alquimia do como. Perguntar "por que sou assim?" apenas convida o ego a contar mais uma de suas histórias tristes, reforçando a identidade de vítima. O verdadeiro solvente do caráter, aquele que dissolve a máscara, é a aplicação radical da consciência no momento presente. A transformação acontece quando você muda a pergunta para "como estou fabricando essa dor agora?" Ao observar a estrutura da sua ansiedade ou da sua raiva neste exato segundo, sem tentar mudá-la, apenas sentindo sua textura, sua tensão e seu ritmo, você retira a energia inconsciente que mantinha essa engrenagem girando. Você deixa de ser a história para se tornar a testemunha viva da sua própria experiência. Imagine que existe um rádio ligado em uma sala vazia, tocando uma estação que transmite críticas, medos e exigências 24 horas por dia. Durante a maior parte da sua vida, você acreditou que você era o rádio e que aquelas vozes eram os seus próprios pensamentos. O desmoronamento do ego começa com um ato de dissociação saudável. Você percebe que não é o rádio, mas sim a consciência que escuta a transmissão. Experimente observar a voz na cabeça, aquele narrador incessante que julga, compara e reclama, como se fosse um ruído externo, um fenômeno que acontece com você, mas que não é você. Se surgir um julgamento sobre o que está sentindo, observe também esse julgamento. No momento em que você observa o pensamento sem se fundir a ele, cria-se uma lacuna, um espaço sagrado de silêncio entre o pensador e o observador. É nesse espaço que a liberdade respira e onde a máscara começa a perder a sua aderência sobre a sua alma. Existe uma ferramenta de autoinquirição, afiada como um diamante, que o ego não consegue suportar, pois ela revela a sua natureza ilusória. Quando a tempestade emocional estiver forte,
quando a ofensa queimar no peito ou o medo apertar a garganta, faça a si mesmo a pergunta fundamental: quem é esse que está se sentindo ofendido agora? Não busque uma resposta intelectual. Não procure um nome ou uma memória. Busque a entidade sólida que supostamente está sofrendo. Ao procurar com honestidade e profundidade, você fará uma descoberta assustadora e libertadora. Não há ninguém lá. Não existe um pequeno eu sólido dentro da sua cabeça. Existe apenas um fluxo de pensamentos e sensações, uma construção mental momentânea. Ao perceber que não há um alvo sólido para receber a ofensa, a dor atravessa você como vento, através de uma janela aberta, sem encontrar resistência. E o sofrimento psicológico, que precisa de um eu para se sustentar, simplesmente desmorona. Quando as vozes do mundo se calam e o drama dos problemas cotidianos cessa, o que surge em você não é o alívio imediato, mas muitas vezes uma ansiedade surda, um desconforto que implora por distração. Isso acontece porque a sua personalidade, o seu ego, foi construída para a guerra, para a defesa e para a resolução de conflitos constantes. Para o ego, o silêncio não é paz. O silêncio é sentido visceralmente como uma ameaça de aniquilação, como um prenúncio de morte. Sem um problema para resolver, sem uma história para contar ou uma preocupação para ruminar, a personagem perde a sua função e começa a dissolver-se. Esse medo avassalador que você sente, quando tudo para, não é um sinal de que algo está errado, mas a prova de que você está à beira de uma fronteira sagrada. É a resistência final de uma identidade que sabe que, no vasto oceano do silêncio, ela não consegue sobreviver como uma entidade separada e controladora. A maioria de nós foge desesperadamente desse espaço vazio, preenchendo-o com telas, ruídos, comida ou companhias superficiais, porque confundimos a ausência de estímulos externos com o abandono. Mas a sabedoria profunda, aquela que Cláudio Naranjo e os grandes místicos nos apontam, convida-nos a ficar, convida-nos a permanecer no desconforto até que a alquimia aconteça. O convite é para transmutar a solidão, a dor de se sentir isolado, em solitude, a glória de estar inteiro na própria presença. O vazio que você tanto teme não é um buraco negro que vai tragá-lo, mas um útero fértil. É o vazio fértil, onde e somente onde a semente da sua verdadeira essência pode germinar. É neste espaço, limpo das demandas do ego e das expectativas alheias, que você pode finalmente ouvir a voz que sempre foi silenciada pelo barulho da sua personalidade, a voz da sua própria alma. A natureza, em sua sabedoria infinita e silenciosa, nunca tenta consertar o velho para criar o novo. Ela entende a necessidade absoluta da dissolução. Olhe para a lagarta. Ela não ganha asas simplesmente coladas às suas costas enquanto continua a rastejar. Ela precisa entrar no casulo e entregar-se a um processo total de desintegração, dissolvendo-se em uma sopa biológica irreconhecível antes de se reestruturar como borboleta. O ego quer melhoria, quer asas, mas recusa-se a derreter. A verdadeira transformação espiritual e emocional que buscamos não é uma reforma da lagarta, é o fim do mundo, como ela o conhece. A sua dor atual, essa sensação de que tudo está desmoronando, não é um erro do percurso. É o convite da vida para que você pare de lutar pela sobrevivência da lagarta e permita, com confiança e entrega, o nascimento inevitável da borboleta que já vive em latência dentro do seu ser. Existe um estágio na jornada de cura que é tão sedutor quanto perigoso, um terreno onde muitos buscadores sinceros se perdem. É o momento em que a espiritualidade deixa de ser um caminho de desnudamento para se tornar apenas mais uma veste sofisticada para a personalidade. Cláudio Naranjo nos alertava com rigor sobre essa metamorfose. O ego, sentindo-se ameaçado pela dissolução, apropria-se dos conceitos sagrados para se fortalecer. Ele não quer morrer. Ele quer ser um ego santo, um ego evoluído. Você começa a usar a meditação, o conhecimento dos eneatipos ou a linguagem vibracional, não para se render, mas para se sentir secretamente superior aos outros, para se sentir escolhido ou mais consciente do que aqueles que o cercam. Essa arrogância sutil
é a muralha mais difícil de derrubar, pois ela é construída com os tijolos da própria verdade. Quando a sua prática espiritual serve para inflar a sua autoimagem em vez de humilhá-la diante do mistério da vida, você não está caminhando em direção à luz. Você está apenas decorando a sua prisão com quadros sagrados. Vivemos em uma era de acesso ilimitado à informação, onde é possível consumir bibliotecas inteiras de sabedoria ancestral com um clique. No entanto, há um abismo intransponível entre acumular conhecimento teórico sobre a cura e a experiência visceral de ser curado. O ego adora o saber. Ele se alimenta de livros, vídeos e cursos, pois o conhecimento intelectual lhe dá uma sensação de controle e segurança sem exigir o risco da transformação real. Você pode saber tudo sobre a neurociência do trauma, pode recitar os versos do Bhagavad Gita ou explicar a mecânica da lei da atração, e ainda assim continuar reagindo com a mesma raiva infantil ou com o mesmo medo paralisante diante da vida. O saber é seguro, é limpo, é mental. O ser, por outro lado, é perigoso para a máscara. O ser exige que o conhecimento desça da cabeça para o coração e para as entranhas, exigindo que você não apenas entenda o conceito de desapego, mas que sinta na carne a dor de soltar aquilo que você mais ama. A verdadeira sabedoria não é o que você sabe, é o que sobra de você quando tudo o que você sabe desmorona. Talvez o equívoco mais doloroso na busca pelo despertar seja a crença inconsciente de que a espiritualidade é uma saída de emergência para escapar do sofrimento humano. Muitos procuram a meditação ou a oração como um analgésico, uma forma de se anestesiar contra a tristeza, o luto ou a solidão, na esperança de atingir um estado de paz inabalável onde nada mais doa. Isso é o que a psicologia transpessoal chama de bypass espiritual. O uso de práticas espirituais para pular por cima das feridas emocionais não resolvidas. Mas a verdade dura e compassiva é que não existe cura pela evasão. A única saída é através. Você não transcende a sua raiva negando-a ou cobrindo-a com luz e amor. Você a transcende entrando nela, sentindo sua textura, ouvindo sua mensagem e permitindo que ela queime as ilusões que a criaram. A iluminação não é a fuga da realidade humana, mas a imersão total nela. É preciso ter a coragem de sentar-se com os seus demônios internos e olhá-los nos olhos até perceber que eles não são monstros, mas apenas partes de você que, desesperadas por amor, aprenderam a gritar. Quando a dor de um conflito emocional nos atinge, nossa tendência imediata e visceral é olhar para fora, apontando o dedo para quem supostamente nos feriu. Acreditamos piamente que a nossa raiva, a nossa mágoa ou o nosso sentimento de rejeição são causados pelo comportamento do outro. No entanto, a perspectiva transformadora que adotamos aqui revela que os relacionamentos íntimos são, na verdade, teatros sagrados onde encenamos, repetidamente, os dramas não resolvidos da nossa infância. O parceiro ou a parceira não é o autor da sua dor. Ele é apenas o gatilho que dispara uma carga explosiva que já estava enterrada dentro de você há décadas. Nós escolhemos, inconscientemente, pessoas que se encaixam perfeitamente nas nossas feridas, contratando atores para validar nossas crenças limitantes de que não somos dignos, de que seremos abandonados ou de que precisamos nos anular para sermos amados. O outro é um espelho implacável que reflete não quem ele é, mas a sombra que você ainda não integrou em si mesmo. No calor do momento, quando a reatividade ameaça tomar conta e a paixão do ego quer assumir o controle, existe uma oportunidade de ouro para a alquimia interior. A cura não acontece quando tudo está calmo, mas exatamente quando o sangue ferve. O processo começa com o ato radical de parar. Parar não apenas a fala, mas parar o impulso biológico de atacar ou fugir, congelando a cena externa para observar a tempestade interna. Em seguida, entra o poder de respirar, trazendo a consciência para o corpo e sinalizando ao sistema nervoso que você está seguro, desativando a resposta automática de sobrevivência. Finalmente, o passo crucial é localizar a projeção. Em vez de acusar o outro, pergunte-se: o que essa situação está me fazendo sentir sobre mim mesmo? Ao recolher a sombra que você estava projetando no outro,
trazendo-a de volta para o seu próprio coração, você transforma um conflito externo em uma profunda integração interna, retomando o poder sobre a sua própria paz. Cláudio Naranjo nos presenteou com uma distinção vital sobre a natureza do amor que pode redefinir toda a sua vida afetiva. A maioria de nós vive imersa no amor carente, um amor infantil que nasce da falta, onde buscamos no outro o preenchimento de um buraco que sentimos em nossa própria alma. É um amor que diz silenciosamente: eu preciso que você seja de um jeito específico para que eu não tenha que sentir o meu vazio. Isso não é amor, é uma transação de dependência, são algemas disfarçadas de afeto. A cura nos leva em direção ao amor admirativo, uma frequência vibracional onde nos relacionamos a partir da nossa própria plenitude. Nesse estado, não precisamos do outro para nos completar, pois já nos sentimos inteiros na nossa essência. Amamos o outro não pelo que ele nos dá ou como ele nos faz sentir, mas pelo milagre que ele é. É a celebração do ser, livre da necessidade de controle, onde dois universos inteiros se encontram para compartilhar a sua transbordante existência. Muitas vezes, acreditamos que o nosso ego vive apenas nos pensamentos, como uma voz incessante na cabeça, mas a verdade mais profunda é que a sua personalidade tem uma geografia física. O caráter não é apenas uma estrutura mental, ele é uma estrutura muscular. Inspirados pela visão de Wilhelm Reich e aprofundada por Cláudio Naranjo, compreendemos que cada trauma não processado, cada choro engolido e cada impulso de raiva reprimido na infância não desapareceram. Eles se solidificaram no seu corpo, criando o que chamamos de couraça muscular, aquela tensão crônica nos ombros que nunca relaxa, o aperto constante no diafragma ou o maxilar travado durante o sono não são meros desconfortos físicos. Eles são as muralhas do seu castelo defensivo, a forma como o seu corpo aprendeu a se segurar para não desmoronar diante da dor. O seu corpo está literalmente moldado pela sua neurose, sustentando a postura da sua personagem, mesmo quando você dorme. A rigidez física é a manifestação tangível da sua rigidez emocional. Antes mesmo que um pensamento consciente de medo ou dúvida chegue à sua mente racional, o seu corpo já reagiu. O neurocientista Antônio Damasio nomeou esse fenômeno de marcadores somáticos, sinais físicos sutis que o corpo envia para nos alertar sobre a verdade de uma situação. Sabe aquele frio na barriga inexplicável, o nó na garganta ou a súbita queda de energia ao estar perto de certas pessoas? Esses não são acasos biológicos, são a sabedoria visceral do seu organismo detectando a dissonância vibracional antes que o seu intelecto possa criar uma desculpa. O corpo não sabe mentir, ele é o guardião implacável da verdade. Enquanto a sua mente pode racionalizar e dizer: está tudo bem, eu devo ficar neste emprego, ou este relacionamento é bom para mim, o seu estômago pode estar se contraindo em rejeição. Aprender a ler esses sinais somáticos é recuperar a sua bússola interna, permitindo que você navegue pela vida não pelas histórias que conta a si mesmo, mas pela verdade vibracional que seu corpo sente. Se o ego é sustentado pela tensão e pela vigilância constante, a respiração é a chave mestra que desativa esse sistema de alarme. Existe uma conexão biológica direta entre o modo como respiramos e o estado do nosso sistema nervoso. Quando vivemos na defesa, nossa respiração torna-se curta, alta e torácica, enviando ao cérebro a mensagem contínua de que estamos em perigo, o que mantém a máscara colada ao rosto. Para permitir que o ego desmorone suavemente, precisamos hackear esse mecanismo através da respiração consciente e profunda, que ativa o nervo vago e o sistema parasimpático. Ao expirar longa e lentamente, você envia um sinal de segurança química para cada célula, dizendo: você pode baixar a guarda, não há predadores aqui. É nesse estado de relaxamento fisiológico que a armadura muscular se suaviza e, pela primeira vez, torna-se seguro para a alma ocupar o corpo, permitindo que a vulnerabilidade flua sem o medo da aniquilação. No caminho do autoconhecimento profundo, muitas vezes confundimos virtude com moralismo, acreditando que ser bom exige um esforço hercúleo para reprimir nossos impulsos ruins. Cláudio Naranjo, contudo,
nos oferece uma visão libertadora e alquímica. A virtude não é uma imposição comportamental, mas sim o estado natural da sua essência, quando ela não está mais estrangulada pela neurose. Para cada paixão ou vício emocional que drena a sua energia, seja a raiva, o orgulho ou a inveja, existe uma virtude correspondente que atua como um antídoto vibracional. A serenidade, por exemplo, não é a ausência forçada de gritos, mas a quietude que emerge espontaneamente quando a raiva é compreendida e acolhida até se dissolver. Não se trata de lutar contra a sombra para implantar a luz artificialmente, mas de permitir que a obstrução caia. Quando o ego desmorona e a defesa baixa, a virtude floresce em você sem esforço, como uma flor que desabrocha simplesmente porque a pedra que a esmagava foi removida. É uma descoberta, não uma construção. Enquanto a paixão é uma distorção emocional, a santa ideia, um conceito central na psicologia do Eneagrama, é a cura cognitiva, a restauração da sua visão clara. Durante anos, você viu o mundo através de lentes coloridas pelo seu trauma, óculos que faziam o mundo parecer perigoso, escasso ou injusto. Essa percepção distorcida mantinha o seu corpo em estado de alerta e a sua frequência vibracional baixa e densa. Praticar a santa ideia é o ato corajoso de retirar esses óculos e ver a realidade como ela é, nua e crua, sem os filtros do passado. É reconhecer, por exemplo, que o universo não está conspirando contra você, ou que o amor não é um recurso finito pelo qual você precisa competir. Quando a sua mente se alinha com essa verdade superior, a mentira interior perde a sua sustentação lógica. Nesse instante de clareza, a sua vibração muda instantaneamente, saindo da frequência do medo e entrando na ressonância da confiança e da unidade. Chegamos aqui ao grande paradoxo da jornada espiritual, aquele que o ego mais teme e que a alma mais anseia. A compreensão de que a verdadeira plenitude reside na aceitação de ser nada. Passamos a vida inteira construindo um nome, uma reputação, uma imagem de alguém importante ou alguém sofrido, carregando esse título como um fardo pesadíssimo sobre os ombros. A leveza absoluta, aquela paz que ultrapassa todo o entendimento, surge quando finalmente largamos a necessidade de ser especiais. Há uma liberdade embriagadora em se permitir ser ninguém, em não precisar defender uma identidade, em não precisar provar o seu valor a cada respiração. Ao aceitar a sua insignificância perante a vastidão do cosmos, você paradoxalmente se conecta com o todo. Quando você deixa de ser uma onda tentando se manter separada e rígida, você se lembra de que sempre foi o oceano inteiro. É no abandono da importância pessoal que a vida volta a fluir através de você sem obstáculos. Quando a poeira do colapso do ego finalmente baixa, você se encontra em uma paisagem interna completamente nova. O modo antigo de operar, baseado na obsessão por garantias, previsibilidade e controle rígido sobre cada detalhe do futuro, dá lugar a uma nova forma de caminhar pela vida. O ego, na sua ansiedade de sobrevivência, sempre exigiu mapas detalhados e contratos assinados com o destino antes de dar um único passo, pois para ele o desconhecido é sinônimo de perigo. Mas o novo estado de ser, guiado pela essência, opera sob uma lógica diferente, a lógica da confiança absoluta. Não é uma confiança cega de que tudo sairá exatamente como você planejou, mas uma certeza visceral de que você possui os recursos internos para navegar o que quer que aconteça. É a transição do medo, que contrai e retém, para a fluidez intuitiva, que se entrega e expande. Você para de tentar remar contra a correnteza da vida e aprende finalmente a flutuar, entendendo que o fluxo do universo é mais inteligente do que a sua pequena vontade pessoal. Como saber se você está operando a partir dessa nova consciência, ou se o ego voltou sorrateiramente pela porta dos fundos? A resposta não está em grandes eventos místicos, mas na sutileza da sua experiência diária. O sinal mais claro da essência é a sensação de fluxo e de descompressão. As coisas deixam de ser uma luta constante. Você percebe o surgimento de sincronicidades, aqueles momentos em que o universo parece conspirar a seu favor, não como milagres raros, mas como a resposta natural à sua coerência vibracional.
Outro marcador inconfundível é o fim da necessidade exaustiva de defender o seu ponto de vista. Quando você sabe quem é, a necessidade de convencer os outros desaparece. Aquele impulso urgente de justificar suas escolhas, de corrigir o outro ou de provar o seu valor se dissolve, deixando em seu lugar um silêncio confortável e uma presença que não exige aplausos. Você age não para obter algo, mas porque a ação é a expressão natural da sua verdade naquele momento. Durante a maior parte da vida, fomos ensinados que a vulnerabilidade era uma fraqueza, uma falha na armadura que deveria ser escondida a qualquer custo. O ego construiu muralhas espessas de cinismo, indiferença ou agressividade para proteger o coração sensível. No entanto, no estado pós-desmoronamento, você descobre a verdade paradoxal e poderosa. A vulnerabilidade é a única força real. A armadura, que parecia proteção, era na verdade um peso morto que o impedia de sentir o toque da vida. Ter a coragem de ser vulnerável significa andar pelo mundo sem escudos, com o peito aberto, disposto a sentir tudo, a alegria e a dor, sem se quebrar. É a transparência do cristal que permite que a luz passe, ao contrário da dureza da pedra que apenas a bloqueia. Quando você não tem mais nada a esconder e nenhuma imagem a defender, torna-se invencível, não porque nunca será ferido, mas porque sabe que nenhuma ferida pode tocar a integridade da sua alma eterna. Chegamos ao ponto de integração de tudo o que navegamos juntos. Sentir as estruturas do ego desmoronarem pode, inicialmente, parecer uma pequena morte. E, de fato, é. É a morte da ilusão, o fim da tirania de uma voz que o manteve pequeno e amedrontado por tempo demais. Mas esse fim não é um abismo. É o solo fértil onde a vida real finalmente começa. A exaustão que você sentia no início desta jornada era o custo de manter uma mentira. A energia que agora começa a retornar para você é a vitalidade da sua verdade. A cura não é um destino onde você chega e tudo para. É este movimento contínuo de despir-se, de retirar as camadas acumuladas para revelar, dia após dia, o brilho que estava escondido sob os escombros do passado. Lembre-se de que a transformação vibracional não é algo que você força, é algo que você permite. Nesta etapa final, é vital que não caiamos no erro de odiar o ego que acabamos de desconstruir. Inspirados pela compaixão ensinada por Jack Kornfield em Um Caminho com o Coração, devemos olhar para nossa personalidade não como um inimigo, mas como um soldado leal que lutou uma guerra longa demais. Esse ego foi a estratégia brilhante que a sua criança interior criou para sobreviver em um mundo que nem sempre foi gentil. Ele protegeu você quando você era vulnerável demais para se defender. Por isso, não o expulse com raiva. Em vez disso, agradeça. Diga internamente: obrigado por ter me protegido até aqui, mas a guerra acabou. Você pode descansar agora. Ao dispensar o ego de sua função de comandante com gratidão e firmeza, você assume o trono da sua própria consciência, não como um tirano, mas como um guia sábio e amoroso. Levamos conosco a lição suprema de Cláudio Naranjo, uma verdade que deve ecoar nos corredores da sua mente sempre que a dúvida surgir. A cura profunda não se trata de consertar o que está quebrado em você, pois na dimensão mais sagrada do seu ser, nada nunca se quebrou. A sua essência permanece intacta, pura e completa, aguardando apenas que as nuvens da neurose se dissipem para brilhar. O trabalho não é de reparo, é de revelação. A paz que você buscou desesperadamente no mundo lá fora sempre residiu na coerência vibracional de ser quem você realmente é, antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. Como um porto seguro para a sua alma, este canal é construído com as pedras preciosas da sua própria experiência. Gostaríamos de saber qual máscara ou padrão de defesa você conseguiu observar em si mesmo durante esta reflexão? Deixe seu comentário abaixo. Sua partilha genuína pode ser a chave que liberta outro viajante silencioso. E para ancorar esta transformação, convido-o a um pequeno exercício nas próximas 24 horas. Observe, sem julgar, os momentos em que você sente a necessidade de se defender ou se justificar. Ali, nesse pequeno instante de tensão, está a última fronteira do seu ego. Apenas veja.
Se inscreva e ative o sino para continuar esta jornada onde a ciência encontra a alma e lembre-se, você já é tudo o que procura.